Olá, graça e paz, irmãos e amigos que estão sintonizados no nosso canal. Nós somos a Igreja Batista no Jockey, em Teresina, e temos um prazer muito grande em podermos entrar na sua casa, no seu lar, para mais um culto de louvor e adoração a Deus. Fique com a gente, Deus tem uma bênção para você. É bom celebrar o dia com Jesus. É bom celebrar o dia com Jesus, nele a graça e eterna luz. Bom é cantar louvores a Jesus, sua palavra nos conduz. É bom celebrar o dia com Jesus, nele a graça e eterna luz. Bom é cantar louvores a Jesus, sua palavra nos conduz. Numa só voz adoremos ao Rei, num só sentimento, sim, guardemos sua lei. É bom celebrar o dia com Jesus, nele a graça e eterna luz. Bom é cantar louvores a Jesus, sua palavra nos conduz. A esperança deve estar no porvir, a eternidade viveremos ali. É bom celebrar o dia com Jesus, nele a graça e eterna luz. Bom é cantar louvores a Jesus, sua palavra nos conduz. É bom celebrar o dia com Jesus, nele a graça e eterna luz. Bom é cantar louvores a Jesus, sua palavra nos conduz. É bom celebrar, é bom celebrar, é bom celebrar, é bom celebrar. Olá, hoje eu quero falar sobre a doença do ser humano. Quando sentimos algum sintoma, a gente vai ao médico e geralmente ele passa uma bateria de exames para ver como nós nos encontramos. Hoje nós vamos, através do Dr. Isaías, conhecer como está o ser humano. O Dr. Isaías, que também é o profeta Isaías, ele vai desvendar o mal, a doença de todos nós, de toda raça humana. E depois da consulta, dos exames, o diagnóstico é muito claro, está em Isaías capítulo 1, versículo 6. Da cabeça até os pés, o corpo de vocês está doente, cheio de ferimentos e de feridas abertas que não foram lavadas, nem enfaixadas, nem limpas com azeite. Então esse é o raio-x do homem, é o raio-x da minha vida e da tua vida. Desde a planta dos pés até a cabeça, estamos doentes,
e precisamos de cura. Mas aí o nosso médico Isaías, ele vai falando de partes do ser humano que ele diagnosticou como partes enfermas. Então vamos lá. Primeiro, ele diz que toda a cabeça está doente. Isaías 1, versículo 5. A sua cabeça está ferida e todos estão desanimados. A cabeça sofreu um ferimento. O homem precisa cuidar da sua cabeça porque ela está doente. Depois ele fala da testa. Ele diz que a testa é de bronze. Capítulo 48, versículo 4. Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Ou seja, o homem é duro, tem a cara limpa, tem uma hipocrisia no seu rosto que o afasta da verdade de Deus. A sua testa é de bronze. Ele não tem disposição nenhuma de mudar e de voltar para Deus. Foi feito então um exame oftalmológico para ver como se encontravam os olhos. E os olhos estavam cegos e altivos. Capítulo 2, versículo 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada. E ainda no capítulo 42, versículo 20, diz da cegueira do homem. Tu vês muitas coisas, mas não guardas. Então o homem consegue ainda ver, mas não consegue enxergar as verdades, porque os seus olhos estão cegos. Isaías segue dando o diagnóstico do homem. Ele fala dos ouvidos do homem. Capítulo 42, 20. Ele diz que os seus ouvidos estão surdos. Ainda que tenham os ouvidos abertos, nada ouvem. A raça humana, ela ouve de Deus, ela ouve sobre os perigos de se afastar de Deus, mas ela não consegue assimilar essa verdade. Ela não consegue ouvir a verdade da palavra de Deus. A boca, vamos ver como se encontra a boca do ser humano, segundo o nosso doutor Isaías. A boca, ela só profere doidiças. Capítulo 9, versículo 17. O Senhor não se regozijará com os seus mancebos e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. O homem está com uma boca totalmente contaminada. Precisa de cura, precisa do toque do Senhor. Como estão os lábios dos homens? Capítulo 6, versículo 5, Isaías diz que são impuros. Ele diz, ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ainda no capítulo 59, versículo 3, ele diz, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia coisas sem proveito, perversidade, coisas cruéis, coisas malvadas. Então o homem tem uma boca doente e ele tem lábios e língua completamente danificados e comprometidos com o pecado e com o mal. E como está o pescoço desse homem? É um pescoço soberbo, capítulo 3, versículo 16. Diz mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido. Pessoas que vivem marcados pela soberba, andam com o pescoço empinado, não se humilham diante de Deus, são arrogantes, são completamente donos de si. O pescoço também, no capítulo 48, versículo 4, diz que é de ferro, porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz, ou seja, o teu pescoço, um nervo de ferro. Significa arrogância espiritual, o homem que não quer se humilhar diante do seu Senhor, diante do seu Deus. E como está o coração desse homem? O doutor Isaías faz um eletrocardiograma e ele diz que o coração está obstinado. É um coração que não muda. É um coração duro que quer permanecer no erro. Capítulo 46, versículo 12. Ouça-me, ó duros de coração.
Coração duro, coração obstinado, coração que não se volta para Deus. E o punho desse homem? O punho é injusto, capítulo 58, versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. O homem tem seu punho para atacar o seu próximo, até mesmo nas práticas religiosas. O homem tenta atingir o seu próximo, tenta agredir o seu próximo e faz o mal ao seu próximo. E as mãos desse homem, como se encontram? As mãos, no capítulo 59, versículo 3 de Isaías, diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. As mãos são más, elas se contaminam com sangue. Vejam como está hoje, a gente olha os pais matando os filhos matando os pais, esposo matando esposa. É uma confusão, porque esse homem doente tem suas mãos contaminadas com sangue. E os dedos desse homem? Ainda no 59:3 ele diz: as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os dedos do homem são cheios de maldade, são cheios de promiscuidade, são dedos que se voltam para atacar e para destruir o seu próximo. Continuando com esse raio-x, o doutor Isaías fala dos joelhos dos homens, e ele diz que são joelhos vacilantes. Capítulo 35, versículo 3. Fortaleçam os joelhos fracos, os joelhos vacilantes. Os joelhos já não sustentam, porque de tanto pecar, esses joelhos se tornam fracos, se tornam frágeis. E os pés? Capítulo 59:7 diz: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Pés que correm para o mal. É assim que caminha a humanidade. A humanidade caminha cada vez para um mal maior, para um abismo maior. A doença do ser humano é tão grande que os seus pés não caminham para o mal. Aqui diz que eles correm. Eles correm porque eles sentem urgência em praticarem maldades. E o doutor Isaías faz então um eletroencefalograma. Como está a mente do homem? Capítulo 59, versículo 7. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. São pensamentos injustos, perversos, maus e imorais. A mente do homem está doente. A mente do homem está completamente comprometida com os males deste mundo e dessa vida. Ele é um doente mental. Então nós vimos aqui 14 diagnósticos do Dr. Isaías sobre o ser humano. Primeiro, ele diz que toda a cabeça está doente. Depois ele diz que a testa é soberba, é de bronze. Os olhos são altivos e estão cegos para não verem a verdade de Deus. Os ouvidos estão surdos, por isso não ouvem o alerta do Senhor. A boca é maluca, só profere doidices. Boca promíscua, boca que só fala imoralidade e coisas ruins. Os lábios são impuros e a língua está profundamente cheia de malícia, de maldade e de crueldade. O pescoço é soberbo, é emproado, é um pescoço que não se curva diante do Senhor, pescoço de ferro. O coração está obstinado, ou seja, está no erro e não quer mudar, não quer deixar de praticar o erro para praticar o bem. O punho é iníquo, serve para dar punhadas no seu próximo. As mãos estão contaminadas com sangue. Os dedos estão cheios de iniquidade. Os joelhos são fracos, são vacilantes. Os pés correm para o mal. Pés correm para a maldade. E a língua é iníqua. É uma língua cheia de imoralidade, de perversidade, de injustiças e de maldade. Essa é a situação do homem. Que triste. Quando a Bíblia desnuda a nossa realidade, faz um raio-x do que se tornou a raça humana. E a gente vê que a raça humana está completamente perdida. Mas há um remédio. Qual o remédio
Qual a solução que o doutor Isaías está prescrevendo para aqueles que querem mudança, para aqueles que querem cura, para aqueles que querem vida? Capítulo 1, versículo 18, ele diz: assim diz o Senhor, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixam machucados, manchados de vermelho, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Então a primeira coisa é vir para o divã de Deus, vir para uma conversa séria com Deus. Ele diz aqui, venham cá, vamos conversar sobre isso, vamos discutir esse assunto, vamos falar sobre essa doença, vamos falar sobre esse mal, porque tem um remédio sim, que cura todos esses ou todas essas doenças que Isaías mostra. O remédio, Isaías diz que é um chá da raiz de Jessé. É um chazinho de uma raiz. Está lá no capítulo 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Um chá da raiz de Jessé, que é Jesus. Jesus seria aquele que viria da descendência de Davi, da descendência de Jessé, e ele tem as propriedades que curam a nossa doença. Cura a nossa cabeça, cura nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios, cura nossas mãos, nossos pés, cura nosso corpo, cura nossa mente, cura a nossa alma. Só um chá de Jesus, só quando Jesus entra na vida do homem, é que realmente o homem pode ter a cura perfeita para a sua doença e para o seu mal. Há esperança para o homem, então? Sim. Na Segunda Guerra Mundial, um submarino, enquanto submergia, um dos tripulantes esqueceu de fechar a escotilha. Não percebeu. E quando já estavam em grande profundidade, o navio começou a inundar. O submarino começou a inundar. Muita água entrando e eles pediram socorro. E rapidamente mergulhadores tentaram resolver o problema. E aqueles homens que estavam dentro do submarino morrendo, um em código Morse mandou uma mensagem. E a mensagem continha só 2 palavras. Há esperança? Para o ser humano, há esperança? Diante de tanta doença na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, nos pés, doença no corpo inteiro, doença na alma, há esperança para o homem? Isaías diz que há esperança. E a esperança, no capítulo 9, versículo 6, ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Há esperança para nós porque Jesus veio. Jesus é o remédio que Deus providencia para a doença da humanidade, para a doença da alma do homem. Jesus é o presente de Deus, é o remédio de Deus, então há esperança. A cura é um menino, a cura é Cristo, Ele quem vem ao mundo para buscar, para salvar o perdido. Mateus 4, 23 diz, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então, para esse homem diagnosticado por Isaías como completamente doente, da cabeça à planta dos pés, só há uma solução, só há um remédio, Jesus. Jesus saiu por todas as cidades, ensinando, pregando as boas novas e curando. É interessante que em João 14,6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha, Jesus ia ensinando, porque Ele é o caminho. Ele ensinava às pessoas o caminho de volta para Deus. Ele ia pregando as boas novas, porque Ele é a verdade. E quando Ele fala das boas novas, Ele fala dele mesmo. Ele é a verdade que liberta. E diz que Ele ia curando, porque Ele é a vida. Ele é o único que pode nos tirar da morte para a vida. Para concluirmos, eu quero dizer que estamos doentes. Se olharmos para dentro de nós, nós veremos que estamos doentes. A humanidade está doente. A humanidade está ferida.
está mortalmente doente. Mas Deus está nos dando um tempo de cura. Deus está nos dando um tempo de isolamento social, porque Ele nos ama. Porque Ele quer fazer com que o homem pare. Para que o homem veja que ele vive sem ir a shopping, ele vive sem ir à churrascaria, ele vive sem andar nas ruas, mas ele não vive sem Deus. Ele não pode viver verdadeiramente sem Jesus. Então Deus está nos dando um tempo de cura. Como? É um tempo para parar. Pare na correria. Talvez a frase que mais a gente ouviu nesses dias seja: fique em casa. Então Deus está nos dando um tempo de cura, fazendo com que cada um pare. Fique em casa, é tempo de parar. Mas é também um tempo de refletir. Aproveite esse tempo para refletir. Pense na sua vida. Pense em como você vivia. O mundo está aterrorizado com a Covid-19. Mas eu quero te dizer que coisas piores virão. Quem lê a Bíblia sabe que muitas coisas ainda vão acontecer. Então Deus está nos dando um tempo de cura. Fique em casa. Fique em casa e reflita. É tempo de refletir. É tempo de mudança. É tempo de transformação. Parar, refletir e mudar. Deus nos chama para a mudança, para uma nova vida. E Isaías, eu quero fechar com Isaías 55, 6 e 7. Quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías, depois de mostrar a doença do homem, ele mostra o remédio que é Jesus, e ele agora diz que o homem precisa tomar uma decisão, a decisão de buscar ao Senhor. Esses dois versículos de Isaías 55, 6 e 7 são profundos. No 6, primeiro ele diz: buscai. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar a Deus. Não pelos benefícios de Deus, mas porque Deus é tudo na nossa vida, porque Ele nos ama, porque Ele quer estabelecer um relacionamento maduro e amoroso com cada um de nós. É tempo de buscar a Deus. É tempo de invocar. Ele diz: invocai-o. É tempo de louvar, de exaltar, de glorificar esse Deus, enquanto Ele está perto. Mas é tempo também de deixar. Deixe o ímpio o seu caminho. É tempo de deixar os caminhos de pecado. É tempo de deixar os caminhos maus, é tempo de deixar os maus pensamentos. E ele diz: se converta, torne para Deus. Vivemos dias em que o homem precisa de conversão. O homem precisa voltar aos seios do Pai. O homem precisa voltar a Deus, enquanto a porta está aberta, enquanto há oportunidade. Deus te abençoe. Olhe para você com um olhar realista. Veja o quanto você está doente e busque o remédio de Deus, que é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É tempo de isolamento social, e o isolamento social é um tempo de Deus para cada um de nós, para nós pararmos, para nós refletirmos e para nós mudarmos de vida, buscando o Senhor enquanto é possível achá-lo, nos convertendo, porque Ele é grandioso em perdoar. Deus te abençoe, Deus te guarde. A esperança é Cristo. Amém. Só por hoje, o amanhã não me pertence. Assim prossigo, e quanto mais eu me descubro, e quanto mais o tempo passa, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver.
verdade a vida é curta, mas não precisa ser pequena. Preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder, sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. É só por hoje e o amanhã não me pertence. E assim prossigo e muito mais eu me descubro. E quanto mais o tempo passa, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder, sem me apressar, o dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Por isso eu vou viver sem nada mais querer, sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Estamos chegando ao final de mais um culto, agradecemos a todos que estiveram com a gente e queremos dizer que desejamos que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te coroe de graça e de misericórdia. E nada de Covid-19, é com vida, hoje e sempre, com Jesus Cristo. Deus te abençoe.